canal. Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Mais perto das chamas. Vitória! Estamos no alto da montanha. Nós os dispersamos. As casas deles se converteram em nossas moradas. Suas terras são agora nossas propriedades. E eles queimarão, como nós um dia queimamos, em um lugar vazio e desolado. Coletado em Is-Yashan, ano de 1172, 18 segundos antes da morte. O indivíduo era uma olhos claros, solteirona do 8º Dan. Os temores de Shallan foram confirmados quando Jasnah olhou direto para ela e baixou a mão segura em um sinal de contrariedade. Então você está aqui. Shallan se retraiu. Os criados contaram a senhora? Você achou que elas deixariam alguém ficar na minha saleta sem me avisar? Atrás de Jasnah, no corredor, alguns parchemanos carregados de livros hesitaram. Luminosa Colin, disse Shallan. Eu já perdi muito tempo com você, disse Jasnah, com os olhos chispando. Retire-se, senhorita Davar. Não quero mais ver você enquanto estiver aqui. Será que me fiz entender? As esperanças de Shallan desmoronaram. Ela se encolheu. Havia certa altivez em Jasnah Colin. Não se podia desobedecer àquela mulher. Bastava fitar seus olhos para entender isso. Desculpe tê-la incomodado, sussurrou Shallan, pegando sua bolsa e saindo da saleta, com a maior dignidade possível. Andando pelo corredor, mal conseguia conter as lágrimas de constrangimento e decepção. Sentia-se uma completa idiota. Ao chegar ao posto do elevador, viu que os transportadores haviam descido, depois de subir com Jasnah. Mas não tocou o sino para chamá-los. Encostou-se à parede e afundou até o chão, onde sentou-se com os joelhos contra o peito e a bolsa pousada ao lado. Abraçou os joelhos, segurando a mão segura com a mão livre, e se concentrou em respirar. Pessoas irritadas a perturbavam. Ela não podia deixar de pensar no pai em um de seus acessos. Não podia deixar de ouvir berros, uivos e gemidos. Era fraca por permitir que confrontos a abalassem tanto. Parecia que sim. Menina boba, idiota, pensou enquanto alguns esprenos de dor saíam da parede, perto de sua cabeça. O que fez você pensar que conseguiria? Você só se afastou das terras de sua família meia dúzia de vezes a vida inteira. Idiota, idiota, idiota. Ela havia persuadido seus irmãos a confiarem nela, a depositarem suas esperanças no ridículo plano que concebera. E agora, o que fizeram? Perdera 6 meses, durante os quais os inimigos da família deviam ter apertado o cerco. Luminosa Davar? Perguntou uma voz hesitante. Shallan ergueu os olhos, percebendo que, de tão imersa em seu sofrimento, não vira o criado se aproximar. Era um homem jovem, trajando um uniforme preto, sem nenhum emblema no peito. Não era um criado mestre. Talvez estivesse em treinamento. A luminosa Colin gostaria de falar com a senhorita. O jovem apontou para o corredor. Para me repreender ainda mais? Pensou Shallan, fazendo uma careta. Mas uma grande senhora, como Jasnah, sempre obtinha o que desejava. Forçando-se a parar de tremer, Shallan se levantou. Pelo menos conseguira controlar as lágrimas. Não estragara sua maquiagem. Segurando a bolsa à frente, como se fosse um escudo em um campo de batalha, ela seguiu o criado de volta à saleta. Jasnah Colin
estava sentada na cadeira que Shallan ocupara. Pilhas de livros cobriam a mesa. Com a mão livre, Jasnah esfregava a testa. O quartzo fumê de seu transmutador estava escuro e rachado. Embora parecesse cansada, Jasnah sentava-se com uma postura perfeita, o fino vestido de seda lhe recobrindo os pés e a mão segura repousando sobre o colo. Jasnah olhou para Shallan e abaixou a mão livre. Eu não devia ter tratado você com tanta raiva, senhorita Davar, disse ela em uma voz cansada. Você estava apenas demonstrando persistência, um traço que normalmente encorajo. Por todos os raios, eu mesma frequentemente sou teimosa. Às vezes achamos difícil aceitar nos outros traços que também possuímos. Minha única desculpa é que tenho sofrido uma pressão incomum nos últimos dias. Shallan assentiu, grata, embora estivesse tremendamente constrangida. Jasnah se virou e olhou para fora do balcão, para o espaço escuro do véu. Sei o que as pessoas dizem de mim. Espero não ser tão severa quanto se diz, embora uma mulher possa ter uma reputação bem pior que a de severa. Esta pode até ser útil. Shallan teve que se concentrar para não se remexer. Será que devia ir embora? Jasnah balançou a cabeça para si mesma. Embora Shallan não conseguisse imaginar que pensamentos teriam provocado aquele gesto. Por fim, Jasnah virou-se de novo para ela e apontou para o grande recipiente em formato de taça que estava sobre a mesa. Continha uma dúzia de esferas de Shallan. Atônita, Shallan levou a mão livre aos lábios. Havia se esquecido completamente do dinheiro. Ela fez uma mesura para Jasnah, como forma de agradecimento, e recolheu as esferas às pressas. Luminosa, antes que eu me esqueça, devo mencionar que um fervoroso, o irmão Cabeçal, procurou a senhorita enquanto eu estava aqui. Ele me pediu que eu lhe transmitisse seu desejo de falar com a senhorita. Aviso dado, disse Jasnah. Você pareceu espantada por ter esquecido as esferas, senhorita Davar. Pensei que estivesse esperando aí fora para pegá-las de volta. Não foi por isso que ficou por perto? Não, Luminosa. Eu estava apenas acalmando os nervos. Ah. Shallan mordeu o lábio. A princesa parecia ter superado sua raiva após a reprimenda inicial. Talvez... Luminosa, disse, tensa com a própria audácia. O que a senhorita achou da minha carta? Carta? Ela olhou para a mesa. Por baixo dessa pilha de livros, Luminosa. Um dos criados logo moveu a pilha para um lado. Os parchemanos deviam tê-la pousado sobre o papel sem querer. Jasnah pegou a carta e ergueu uma sobrancelha, enquanto Shallan abria a bolsa e colocava as esferas em sua carteira. Depois, maldisse a si mesma por ter sido tão rápida, pois agora não tinha mais nada a fazer senão esperar que Jasnah terminasse a leitura. Isso é verdade? Perguntou Jasnah, levantando a cabeça. Você é autodidata? Sim, Luminosa. Isso é notável. Obrigada, Luminosa. Essa carta foi uma manobra inteligente. Você presumiu corretamente que eu responderia a um apelo por escrito. A carta revela também sua habilidade com as palavras, e a retórica demonstra que é capaz de pensar com lógica e construir uma boa argumentação. Obrigada, Luminosa, disse Shallan, sentindo-se um novo arroubo de esperança, misturado com fadiga. Suas emoções haviam sido puxadas de um lado para o outro, como uma corda usada em um jogo de cabo de guerra. Deveria ter me deixado a carta e se retirado antes que eu retornasse. Neste caso, a carta teria se perdido por baixo dessa pilha de livros. Jasnah ergueu uma sobrancelha, insinuando que não gostava de ser corrigida. Muito bem. O contexto da vida de uma pessoa é importante. Suas circunstâncias não desculpam sua falta de conhecimentos de história e filosofia, mas a leniência se aplica aqui. Vou permitir que você me faça uma nova solicitação no futuro, privilégio que nunca concedi a nenhuma aspirante à pupila. Quando você tiver mais fundamentos nessas duas matérias,
volte a me procurar. Se tiver feito progressos adequados, eu a aceitarei. As emoções de Shallan foram abaixo. A oferta de Jasnah era generosa, mas seriam necessários anos de estudos para atender ao que ela pedira. Até lá, a casa da Vá estaria arruinada e as terras de sua família teriam sido divididas entre os credores. Ela e os irmãos seriam despojados dos títulos e talvez escravizados. Obrigada, Luminosa, disse Shallan, inclinando a cabeça. Jasnah assentiu, dando o caso por terminado. Shallan se retirou, caminhou silenciosamente pelo corredor e puxou a corda para chamar os transportadores. Para a maioria, aquilo teria sido uma grande vitória. Ser treinada por Jasnah Olin, tida por muitos como a melhor erudita viva, lhe garantiria um brilhante futuro. Shallan faria um excelente casamento, provavelmente com um grão-príncipe, e novos círculos sociais se abririam para ela. Na verdade, se Shallan tivesse tempo para treinar sob a tutela de Jasnah, o simples prestígio de uma afiliação com os Collins seria suficiente para salvar sua casa. Quem dera. Por fim, Shallan saiu do conclave. Não havia portões na frente, apenas pilares, diante da entrada aberta. Ela ficou surpresa ao perceber como estava escuro do lado de fora. Após descer os largos degraus, ela tomou um caminho secundário, estreito e ajardinado, onde estaria a sós. Pequenos canteiros verticais de casca pétrea ornamentais ladeavam o caminho, e diversas espécies estendiam à brisa da tarde suas gavinhas. Alguns preguiçosos esprenos de vida, como grãos de luminosa poeira verde, esvoaçavam de uma fronte à outra. Shallan se recostou em uma das plantas pedregosas, que recolheu as gavinhas. Daquele ponto, podia observar as luzes de carburante, que brilhavam abaixo como uma cascata de fogo, descendo pela encosta. A única opção para ela e os irmãos agora seria fugir, abandonar as propriedades da família em Darkeved e procurar asilo. Mas onde? Ainda existiriam antigos aliados com quem seu pai não se indispusera? Outra questão era aquela estranha coleção de mapas que eles haviam encontrado no estúdio do pai. O que significava? Ele raramente falava sobre seus planos com os filhos. Nem seus conselheiros sabiam muita coisa. Elaran, seu irmão mais velho, sabia mais, porém desaparecera há cerca de um ano, e seu pai o declarara morto. Como sempre, pensar no pai a fazia sentir-se mal, e uma dor começou a lhe apertar o peito. Levou a mão livre à cabeça, subitamente atordoada pela situação da casa da Vá, pelo papel que desempenhara e pelo segredo que agora guardava, oculto a 10 batidas do coração de distância. "Ei, senhorita!" gritou uma voz. Virando-se, ela se espantou ao ver Yalb sobre uma plataforma rochosa a pouca distância da entrada do conclave. Alguns homens com uniformes de guardas estavam sentados ao seu redor. "Yalb?" disse ela atônita. Ele deveria ter retornado ao navio há horas. Apressadamente, ela se dirigiu até a base da plataforma. "Por que você ainda está aqui?" Disse ele sorrindo. "Entrei num jogo de cabras com esses gentis cavalheiros da guarda da cidade. Achei que, sendo agentes da lei, era pouco provável que tentassem me enganar. Então começamos um jogo amistoso, enquanto eu esperava." "Mas você não precisava esperar." "Também não precisava ganhar 80 peças desses amigos", disse Yalb, dando uma risada. "Mas fiz as duas coisas." Os homens sentados à sua volta se mostravam bem menos entusiasmados. Seus uniformes eram casacos cor de laranja, presos à cintura por faixas brancas. "Bem, acho que devo levar a senhorita de volta para o navio", disse Yalb, recolhendo relutantemente as esferas a seus pés, que brilhavam em uma variedade de tons. A luz era fraca, cada qual valia apenas uma clareta, mas o total dos ganhos era considerável.
Shallan recuou quando Yalb pulou da plataforma rochosa. Seus parceiros reclamaram de sua saída, mas ele apontou para Shallan. Vocês estão querendo que eu deixe uma Olhos Claros desse gabarito voltar sozinha para o barco? Pensei que fossem homens honrados. Isso silenciou as reclamações. Rindo sozinho, Yalb fez uma mesura a Shallan e a conduziu para a trilha abaixo. Tinha um brilho nos olhos. Pelo pai das tempestades, é muito divertido ganhar de agentes da lei. Vão me pagar bebidas grátis no cais quando a história se espalhar. Você não deveria apostar, disse Shallan. Não deveria tentar adivinhar o futuro. Eu não lhe dei aquela esfera para você desperdiçá-la com essas práticas. Yalb riu. Não é uma aposta quando a gente sabe que vai ganhar, senhorita. Você trapaceou? Sibilou ela, horrorizada. Ela olhou para os guardas, que já haviam se acomodado para prosseguir o jogo, iluminados por esferas colocadas sobre pedras. Não fale tão alto, disse Yalb, baixinho, parecendo muito feliz consigo mesmo. Enganar 4 guardas? Isso é que é truque. Nem acredito que consegui. Estou desapontada com você. Esse não é um comportamento correto. Para um marinheiro é. Sim, senhorita. Ele deu de ombros. Era o que eles esperavam de mim. Me vigiaram como domadores de enguias celestes venenosas. Foi o que eles fizeram. Aquilo não era bem um jogo de cartas. Eles estavam tentando descobrir como eu estava trapaceando e eu estava tentando impedir que eles me pegassem. Acho que não teria conseguido sair inteiro se a senhorita não tivesse chegado. Isso não parecia incomodá-lo muito. A avenida que levava às docas não estava tão movimentada quanto antes, mas ainda se via um grande número de transeuntes. As ruas eram iluminadas por lampiões a óleo, pois as esferas teriam acabado nos bolsos de alguém. Embora muita gente portasse lanternas de esferas que projetavam na avenida um arco-íris de luzes coloridas, as pessoas lembravam esprenos, cada uma de uma atriz diferente, andando para lá e para cá. Então, senhorita, disse Yalb, guiando-a com dificuldade em meio ao tráfego. Realmente quer voltar? Eu só disse o que disse lá em cima para me safar daquele jogo. Sim, eu quero voltar, por favor. E a sua princesa? Shallan fez uma careta. O encontro foi improdutivo. Ela não aceitou a senhorita? Qual é o problema dela? Competência crônica, eu diria. Ela foi tão bem sucedida na vida que tem expectativas pouco realistas a respeito dos outros. Yalb franziu a testa, enquanto ajudava Shallan a contornar alguns farristas que cambaleavam ebriamente pela avenida. Não seria ainda um pouco cedo para aquele tipo de coisa? Ele deu alguns passos à frente, virou-se e olhou para ela, enquanto andava de costas. Isso não faz sentido, senhorita. O que mais ela poderia querer além de alguém como a senhorita? Muito mais, ao que parece. Mas a senhorita é perfeita. Desculpe a minha franqueza. Você está andando de costas. Então, desculpe isso também. A senhorita é perfeita em qualquer coisa. É mesmo. Shallan se viu sorrindo. Os marujos de Tosbeck tinham uma opinião elevada demais a respeito dela. A senhorita seria uma pupila ideal, prosseguiu ele. É distinta, bonita, refinada e tudo mais. Eu não gosto muito da sua opinião sobre jogos, mas isso já era de se esperar. Uma mulher decente que não repreendesse um homem por jogar não seria normal. Seria como um sol se recusando a nascer ou o mar ficando branco. Ou Jasnah Kholin sorrindo. Exatamente. De qualquer forma, a senhorita é perfeita. Bondade sua dizer isso. Bem, é verdade, disse ele, parando e pondo as mãos nos quadris. Então, é isso? A senhorita vai desistir? Ela o olhou com ar perplexo. Ali estava ele, parado em uma avenida movimentada, com as mãos nos quadris.
iluminado pela luz amarelo-laranja de um lampião. Sobrancelhas brancas de Taileno, caídas pelas laterais do rosto e o peito desnudo sob o colete aberto. Era uma postura que nenhum cidadão, por mais elevada que fosse sua posição social, jamais assumira na mansão de seu pai. Eu tentei persuadi-la, respondeu Shala, orando. E a procurei uma segunda vez, mas ela me rejeitou. 2 vezes, hein? Nas cartas, nós sempre temos que tentar uma terceira mão. Quase sempre é a mão vencedora. Shallan franziu a testa. Mas isso não pode ser verdade. As leis da probabilidade e estatística... Não sei muita coisa de matemática, replicou Yalb, cruzando os braços. Mas conheço as paixões. A gente vence quando mais precisa. As paixões, uma superstição pagã. Jasnah se referira aos glifos amuletos como superstição. Também. Talvez tudo fosse uma questão de perspectiva. Tentar uma terceira vez? Shallan tremeu ao pensar na cólera de Jasnah se fosse incomodada de novo. Com certeza, retiraria a oferta de aceitá-la no futuro. Mas Shallan jamais teria a chance de aceitar aquela oferta. Era como uma esfera de vidro, sem nenhuma gema no centro, bonita, mas sem valor. Não seria melhor tentar uma última vez, já que precisava obter a posição imediatamente? Não funcionaria. Jasnah deixara bastante claro que Shallan ainda não tinha educação suficiente. Não tinha educação suficiente. Uma ideia lampejou na mente de Shallan. Parada no meio da avenida, ela levou a mão segura ao peito e considerou a audácia daquilo. Provavelmente seria expulsa da cidade, a pedido de Jasnah. Porém, se voltasse para casa sem ter tentado de tudo, como poderia encarar seus irmãos? Eles dependiam dela. Por uma vez na vida, alguém precisava de Shallan. A responsabilidade a empolgava e a aterrorizava. Preciso de um mercador de livros, ela se viu dizendo com voz levemente trêmula. Yalb levantou uma sobrancelha. A terceira mão quase sempre vence. Você conseguiria encontrar um mercador de livros com a loja aberta a essa hora? Kharbrandt é um porto importante, senhorita, disse Yalb rindo. As lojas ficam abertas até tarde. Me espere aqui. Ele desapareceu repentinamente na multidão, deixando-a com um protesto nervoso nos lábios. Suspirando, ela se sentou recatadamente na base de pedra de um poste. Devia ser seguro. Ela via outras mulheres, olhos claros, passando na avenida, embora quase sempre em liteiras ou naqueles veículos puxados à mão. Viu até uma carruagem real, embora apenas os muito ricos pudessem se dar ao luxo de manter cavalos. Minutos depois, Yalb emergiu da multidão, como que por encanto, e assinou para que ela o seguisse. Shallan se levantou e rapidamente se aproximou dele. Não deveríamos chamar um condutor? Perguntou ela, enquanto ele a conduzia por uma larga rua lateral que corria transversalmente a colina da cidade. Ela andava com cuidado. Sua saia era longa o suficiente para que se preocupasse com a possibilidade de rasgá-la em uma pedra. A bainha fora confeccionada de modo a ser facilmente substituída, mas Shallan não podia se dar ao luxo de gastar esferas em coisas desse tipo. Não, disse Yalb. É logo ali. Ele apontou para uma íngreme rua transversal adiante, que abrigava uma série de lojas. Todas exibiam em letreiros os glifos que significavam livro, muitos deles estilizados no formato de um livro, para que até criados analfabetos, enviados a alguma loja, pudessem reconhecê-los. Mercadores que vendem o mesmo produto gostam de se agrupar, explicou Yalb, esfregando o queixo. Me parece bobagem, mas acho que os mercadores são como peixes. Onde você encontra um, encontra outros. O mesmo se pode dizer das ideias, disse Shallan, contando as lojas. Eram 6.
todas com vitrines iluminadas por luz das tempestades, de modo frio e uniforme. A terceira à esquerda, Informou Yalb, apontando. o nome do mercador é Artimirim. Minhas fontes me disseram que é o melhor. Era um nome taileno. Provavelmente, Yalb pedira informações a compatriotas. Ele haviam indicado aquele lugar. Shallan assentiu e ambos subiram a íngreme rua pedregosa em direção à loja. Yalb não entrou com ela. Já havia notado que muitos homens não se sentiam à vontade perto de livros, mesmo os que não eram vorins. Ela empurrou a porta, feita de madeira resistente, com painéis de cristal, e entrou em um aposento aquecido, sem saber o que ia encontrar. Nunca entrara em uma loja para comprar nada. Ou enviava criados, ou os mercadores iam até ela. A sala tinha um aspecto convidativo, com largas poltronas ao lado de uma lareira. Esprenos de chamas dançavam sobre as toras em brasa. O piso de madeira não tinha emendas. Provavelmente fora transmutado diretamente a partir da rocha abaixo. Um ambiente suntuoso, com certeza. Uma mulher estava postada atrás de um balcão ao fundo. Vestia saia e camisa bordadas, em vez do avave de seda brilhante usado por Shallan. Era uma olhos escuros, mas obviamente abastada. Nos reinos vorins, seria do primeiro ou segundo Nã. Os tailenos tinham a própria estrutura hierárquica. Pelo menos não eram pagãos por completo. Respeitavam as cores dos olhos e a mulher usava uma luva na mão segura. Não havia muitos livros ali, alguns sobre o balcão e um exposto em um mostruário próximo às poltronas. Sobre um relógio que tic-taqueava na parede, via-se uma dúzia de sinos de prata. O local parecia mais uma casa que uma loja. A mulher pôs um marcador no livro e lia e sorriu para Shallan. Um sorriso melífluo, ávido, quase predatório. Por favor, luminosa, sente-se, disse ela, gesticulando na direção das poltronas. A mulher chacheara suas longas e brancas sobrancelhas tailenas, que agora lhe caíam pelos lados do rosto, como se fizessem parte de sua franja. Shallan sentou-se hesitantemente, enquanto a mulher fazia soar uma campainha sob o balcão. Pouco depois, um homem corpulento, provavelmente Artimirim, entrou na sala com passos bamboleantes. Tinha cabelos grisalhos e usava um colete que parecia prestes a estourar, devido ao esforço de lhe conter a pança. Ele usava as sobrancelhas penteadas para trás, por cima das orelhas. "Ah, minha jovem", disse ele, batendo as mãos enormes. "A senhorita deseja comprar um bom romance? Alguma leitura agradável para as horas cruéis passadas longe de um amor perdido? Ou talvez um livro de geografia com detalhes de lugares exóticos?" Ele falou na língua natal dela, Veden, usando um tom um tanto condescendente. Não, obrigada. Preciso de uma coleção completa de livros de história e 3 de filosofia. Ela tentou se lembrar dos nomes que Jasnah citara. Alguma coisa de Placine, Gabratin, Yustara, Manaline ou Shaukar, filha Asquerete. Leituras pesadas para alguém tão jovem, comentou o homem, meneando a cabeça na direção da mulher, provavelmente sua esposa, que desapareceu nos fundos da loja. Ele devia usá-la para fazer a leitura. Mesmo se soubesse ler, não desejaria ofender as clientes lendo diante delas. Provavelmente cuidava do dinheiro, pois o comércio era uma atividade masculina na maioria das situações. Mas por que uma jovem flor como a senhorita está se incomodando com esses assuntos? Perguntou o mercador, acomodando-se na poltrona em frente a Shallan. Não posso interessá-la em um belo livro romântico? Livros desse tipo são minha especialidade. Senhoritas de toda a cidade recorrem a mim e eu sempre tenho os melhores.
Sua entonação a enervou. Já era irritante demais saber que ela era uma menina mimada. Seria realmente necessário lembrá-la disso? Um livro romântico, disse Shallan, apertando a bolsa contra o peito. Sim, talvez seja bom. Por acaso o senhor tem algum exemplar de Mais Perto da Chama? O mercador pareceu confuso. Mais Perto da Chama, por escrito sob o ponto de vista de um homem que enlouquecia lentamente ao ver seus filhos morrerem de fome. A senhorita tem certeza de que deseja uma coisa tão, ambiciosa? Perguntou Artemirim. Seria a ambição um atributo inadequado para uma jovem? Bem, não, suponho que não. Ele sorriu novamente, o sorriso largo e cheio de dentes de um mercador tentando deixar alguém à vontade. Posso ver que a senhorita tem um gosto discriminador. Tenho, disse Shallan com voz firme, embora seu coração estivesse disparado. Será que estava destinada a discutir com todo mundo que encontrava? Gosto que minhas refeições sejam preparadas cuidadosamente, pois meu paladar é bastante delicado. Perdão, eu quis dizer que a senhorita tem um gosto discriminador para livros. Na verdade, nunca comi nenhum. Luminosa, acho que a senhorita está zombando de mim. Não, ainda nem comecei. Agora, o senhor tinha razão quando comparou a mente com o estômago. Mas muito de nós tomamos enormes precauções com o que ingerimos pela boca e muito menos com o que assimilamos pelos ouvidos e olhos. O senhor não acha? Ele assentiu, talvez achando que ela não o deixaria falar sem interrompê-lo. Shallan sabia, no fundo de sua mente, que estava indo longe demais. Estava tensa e frustrada após suas interações com Jasnah. No momento, não se importava. Discriminador, disse ela, testando a palavra. Não sei se concordo com sua escolha de palavras. Ser discriminador é ter preconceito contra alguma coisa. Ser exclusivo. As pessoas podem ser exclusivas com o que ingerem? Falando tanto de alimentos quanto de pensamentos? Acho que deveriam ser, disse o mercador. Não foi o que a senhorita acabou de dizer? Eu disse que deveríamos pensar no que lemos ou comemos, não que devemos ser exclusivos. Diga-me, o que o senhor acha que aconteceria a uma pessoa que só comesse doces? Sei muito bem o que, disse o homem. Tenho uma cunhada que costuma desarranjar o estômago fazendo isso. Pois é, ela foi discriminadora demais. O corpo precisa de diversos tipos de alimentos para permanecer saudável. E a mente precisa de ideias diferentes para permanecer aguçada. O senhor não concorda? Portanto, se eu lesse somente esses romances bobos que o senhor presume que estão à altura das minhas ambições, minha mente ficaria tão doente quanto o estômago da sua cunhada. Sim, acho que sua metáfora foi boa. O senhor é muito inteligente, senhor Artemirim. O sorriso dele retornou. É claro, observou ela, sem devolver o sorriso, que ser menosprezada faz mal à mente e ao estômago. Foi muito gentil de sua parte oferecer uma dolorosa lição para acompanhar sua brilhante metáfora. O senhor trata todos os seus clientes dessa forma? Luminosa, acho que a senhorita está beirando o sarcasmo. Engraçado. Pensei que tivesse mergulhado de cabeça e gritado a plenos pulmões. Ele corou e se levantou. Vou ajudar minha esposa, disse, retirando-se apressadamente. Shallan se recostou na poltrona, percebendo que estava aborrecida consigo mesma, por ter deixado sua frustração fugir ao controle. Era exatamente o que suas instrutoras a haviam alertado para não fazer. Uma jovem tinha que vigiar suas palavras. A língua intempestiva de seu pai atraíra para sua casa uma lamentável reputação. Será que ela ia aumentá-la? Conseguindo se acalmar, ela desfrutou o calor ambiente e observou a dança dos esprenos de chamas até que o mercador e sua esposa retornaram carregando várias pilhas de livros.
O mercador sentou-se novamente. Sua esposa puxou um banquinho, pousou os exemplares no chão e começou a mostrá-los um a um, enquanto o marido falava. De história nós temos 2 escolhas, disse Artimire, sem qualquer entonação condescendente ou amistosa. Épocas e transições, de Reincount. É um estudo em volume único da história de Rochard desde a hierocracia. Sua esposa levantou um livro encadernado em tecido vermelho. Eu disse à minha esposa que a senhorita provavelmente se sentiria insultada com uma escolha tão superficial, mas ela insistiu. Obrigada, disse Shallan. Não me sinto insultada, mas preciso de alguma coisa mais detalhada. Talvez, então, Eternatis seja mais conveniente, disse ele, enquanto a esposa exibia 4 grossos volumes com encadernação cinza azulada. É um trabalho filosófico que examina o mesmo período, mas enfocando somente as interações entre os 5 reinos Vorins. Como pode ver, é uma obra extensiva. Os 4 volumes eram bastante grossos. 5 reinos Vorins? Ela achava que só haviam 4. Jakeved, Aletkar, Karbrandt e Natanan. Unidos pela religião, haviam sido grandes aliados após a traição. Qual seria o 5º reino? Aqueles volumes a intrigaram. Vou levar esses. Excelente, disse o mercador, com um pouco do brilho lhe retornando aos olhos. Das obras filosóficas que a senhorita listou, não temos nada de Yustara, de Placine e de Mannaline. Temos um livro de cada. Ambos são excertos de suas obras mais famosas. Já leram o de Placine? Para mim, é muito bom. Shallan assentiu. Quanto a Gabratin, temos 4 volumes diferentes. Ele era realmente prolífico. E temos um livro de Shauka, filha aos Evet. A esposa ergueu um fino volume verde. Tenho de admitir que nunca me leram nenhum livro dela. Eu não sabia que havia filósofos chinos dignos de nota. Shallan olhou para os 4 livros de Gabratin. Como não fazia ideia de qual deveria levar, evitou o dilema apontando para as 2 coleções que o homem mencionara antes e para o volume de Shauka, filha aos Evet, uma filósofa do distante Shin, onde as pessoas viviam na lama e adoravam as rochas. O homem que há 6 anos havia matado o pai de Jasnah, deflagrando a guerra contra os Parshendianos em Natanatã, era um Shino, o assassino de branco, assim o chamavam. Vou levar aqueles 3, disse Shallan. E os de história? Excelente, repetiu o mercador. Por estar comprando tantos, vou lhe dar um bom desconto. Que tal 10 brons de esmeralda pelo lote? Shallan quase engasgou. 1 bron de esmeralda era a esfera de maior valor, correspondente a 1000 claretas. 10 delas valiam muito mais do que custaria sua viagem a Karbrandt. Ela abriu a bolsa e conferiu a bolsinha de dinheiro. Ainda tinha cerca de 8 brons de esmeralda. Teria que levar menos livros, obviamente. Mas quais? De repente, a porta se abriu. Shallan se sobressaltou ao ver Rialb, parado à entrada, segurando o boné nervosamente. Ele correu até a poltrona onde ela estava e se postou sobre um dos joelhos. Ela estava aturdida demais para dizer qualquer coisa. Por que estaria ele tão perturbado? Luminosa, disse ele, inclinando a cabeça. Meu mestre pede que a senhorita retorne. Ele reconsiderou sua proposta. Sinceramente, podemos aceitar o preço que a senhorita ofereceu. Shallan abriu a boca, mas estava atônita demais. Rialb olhou para o mercador. Luminosa, não compre nada desse homem. Ele é mentiroso e trapaceiro. Meu mestre lhe venderá livros muito superiores a um preço melhor.
Mas o que é isso? Disse Artemirim, levantando-se. Como você se atreve? Quem é seu mestre? Barmeste, respondeu Yalb, na defensiva. Aquele rato. Ele enviou um garoto à minha loja para roubar minha cliente? Isso é um traje. Ela foi à nossa loja primeiro, replicou Yalb. Finalmente, Shallan recuperou sua presença de espírito. Pelo pai das tempestades, ele é um grande ator. Vocês tiveram sua chance, disse ela a Yalb. Corra lá e diga ao seu mestre que eu me recuso a ser trapaceada. Vou visitar todas as livrarias da cidade, se for preciso, para encontrar alguém razoável. Artemirim, não é razoável, disse Yalb, cuspindo para o lado. Os olhos do mercador se arregalaram de raiva. Veremos, respondeu Shallan. Luminosa, disse Artemirim, com o rosto vermelho. Com certeza a senhorita não acredita nessas afirmações. E quanto você ia cobrar dela? Perguntou Yalb. 10 brãos de esmeraldas, disse Shallan, por esses 7 livros. Yalb riu. E a senhorita não se levantou e foi embora? A senhorita quase puxou as orelhas do meu mestre, e ele lhe fez uma oferta melhor que essa. Por favor, Luminosa, volte comigo. Estamos preparados para... 10 foi apenas o valor de partida, disse Artemirim. Eu não esperava que ela aceitasse. Ele olhou para Shallan. É claro que 8. Yalb riu novamente. Tenho certeza de que nós temos esses mesmos livros, Luminosa. Aposto que meu mestre lhe vende por 2. Artemirim, com o rosto ainda mais vermelho, resmungou. Luminosa, a senhorita com certeza não vai prestigiar alguém tão grosseiro a ponto de enviar um criado à loja dos outros para roubar seus clientes. Talvez eu vá, observou Shallan. Pelo menos ele não insultou minha inteligência. A esposa de Artemirim lançou um olhar mortífero ao marido, cujo rosto ficou ainda mais vermelho. 2 esmeraldas e 3 safiras. Esse é o meu preço mais baixo. Se a senhorita quiser um preço mais barato, então compre com aquele salafrário do Barmeste. Mas os livros dele provavelmente vão ter páginas faltando. Shallan hesitou e olhou para Yalb, que continuava em seu papel, fazendo uma mesura reverente. Seus olhares se encontraram e ele encolheu levemente os ombros. Vou fazer negócio, disse ela a Artemirim, arrancando um gemido de Yalb. Ele arrastou os pés porta fora, acompanhado por um xingamento da esposa de Artemirim. Shallan se pôs de pé e contou as esferas. Os brãos de esmeralda ela retirou da bolsa segura. Logo estava fora da loja, carregando uma pesada sacola de lona. Ao descer a rua íngreme, encontrou Yalb encostado a um poste de luz. Ela sorriu quando ele pegou a sacola. Como você sabia um preço justo de um livro? Perguntou. Preço justo? Questionou ele, pendurando a sacola no ombro. De um livro? Não faço ideia. Só achei que ele tentaria lhe arrancar o máximo que pudesse. Então perguntei na rua quem era o maior rival dele e voltei para ajudá-lo a ser mais razoável. Era tão óbvio assim que eu me deixaria enganar? Perguntou ela, orando, enquanto ambos saíam da rua lateral. Yalb deu um sorrisinho. Só um pouco. De qualquer forma, tapear homens como ele é quase tão divertido quanto enganar os guardas. A senhorita provavelmente teria conseguido um preço ainda mais baixo se tivesse saído comigo e voltado depois para lhe dar mais uma chance. Isso parece complicado. Mercadores são como mercenários, minha avó sempre dizia. A única diferença é que os mercadores lhe arrancam o couro e depois fingem ser seus amigos. E isso vindo de um homem que passara a tarde
ludibriando um grupo de guardas em um jogo de cartas. Bem, de qualquer forma, eu lhe agradeço. De nada, foi divertido. Mas eu não consigo acreditar que você pagou tanto. Isso é só um pouco de madeira. Posso pegar umas tábuas velhas e desenhar nelas umas marcas engraçadas. A senhorita me pagaria uma esfera cristalina por isso? Não poderia, disse ela, remexendo na bolsa de onde retirou o desenho que fizera de Albi e do condutor. Mas aceite isso, por favor, com os meus agradecimentos. E Albi pegou o desenho e se posicionou embaixo de um lampião para dar uma olhada. Então, inclinando a cabeça, abriu um sorrisão. Pai das tempestades, olha só isso! Parece que estou me olhando em uma placa polida. Parece mesmo. Não posso aceitar isso, Luminosa. Por favor, eu insisto, disse ela, mas piscou e colheu uma lembrança dele, parado no ali, com uma das mãos no queixo, estudando o retrato de si mesmo. Voltaria a desenhá-lo mais tarde, depois do que Yalb fizera por ela. Queria muito que ele figurasse em sua coleção. Yalb enfiou o desenho cuidadosamente entre as páginas de um dos livros e o colocou na sacola. Ambos voltaram à avenida principal. Nomon, a lua do meio, havia começado a se levantar, banhando a cidade com sua pálida luz azul. Estar acordada àquela hora tardia era um raro privilégio para ela na casa de seu pai. Mas as pessoas daquela cidade nem pareciam notar o adiantado da hora. Que lugar estranho era aquele? Voltamos ao navio agora? Perguntou Yalb. Não, disse Shallan, respirando fundo. Voltamos para o conclave. Ele levantou uma das sobrancelhas, mas retornou com ela. Chegando ao destino, ela se despediu de Yalb e o lembrou de levar o desenho. Ele o pegou, desejou-lhe boa sorte e saiu às pressas do conclave, provavelmente preocupado com a possibilidade de encontrar os guardas que ludibriara mais cedo. Shallan pediu para um criado carregar seus livros e percorreu o corredor de volta ao véu. Assim que passou pelas portas ornamentadas, atraiu a atenção de um criado mestre. Sim, Luminosa? Disse o homem. A maior parte das saletas estava agora às escuras. Criados pacientes devolviam os volumes a seus lugares, por trás das paredes de cristal. Ignorando o cansaço, Shallan contou os andares. Ainda havia luz na saleta de Jasnah. Eu gostaria de usar aquela saleta lá, disse, apontando para uma ao lado. A senhorita tem ingresso? Receio que não. Então terá que alugar o espaço se quiser usá-lo regularmente. São 2 marcos celestes. Retirando-se ao ouvir o preço, Shallan pegou as esferas e pagou o valor cobrado. Suas bolsas seguras estavam começando a ficar deprimentemente vazias, após ser levada pelos transportadores, parchemanos ao andar desejado. Ela se dirigiu silenciosamente à saleta que alugara. Para obter luz suficiente, foi obrigada a encher o enorme recipiente bojudo com todas as esferas que lhe restavam. Como eram de 3 tamanhos e 9 cores diferentes, a iluminação ficou desigual e variada. Ela se debruçou sobre o balcão e espreitou a saleta ao lado. Jasnah estava sentada, estudando, alheia à hora, com seu recipiente cheio até a borda, com cristalinos, bronze e diamante. Eram os melhores para a iluminação, mas os menos valiosos, por serem de pouca utilidade para a transmutação. Shallan se recolheu de novo. Na ponta de sua mesa, oculto pela parede, viu um lugar onde poderia sentar-se sem que Jasnah a visse. Foi o que fez. Talvez devesse ter escolhido uma saleta em outro andar, mas queria ficar de olho na mulher. Com sorte, Jasnah passaria semanas estudando ali, tempo suficiente para que Shallan se dedicasse ao aprendizado. Sua capacidade para memorizar imagens e cenas não funcionava tão bem com textos, mas ela conseguia decorar listas de fatos a um ritmo que suas tutoras achavam notável. Ela se acomodou na cadeira, pegou alguns livros e os arrumou, esfregou então os olhos. Já era realmente tarde, mas não havia tempo a perder.
Jasnah dissera que Shallan poderia fazer outra petição depois que preenchessem as lacunas em seus conhecimentos. Bem, Shallan pretendia fazê-lo em tempo recorde e se apresentar novamente, o que faria quando Jasnah estivesse prestes a deixar Kharbrandt. Era uma última esperança, tão frágil que qualquer incidente fortuito poderia lhe pôr fim. Inspirando profundamente, Shallan abriu o primeiro livro de história. Nunca vou me livrar de você, não é? Perguntou uma suave voz feminina. Shallan deu um pulo, quase derrubando os livros, e se virou. Jasnah Crowley estava parada à entrada da porta. Seu vestido azul marinho com bordados de prata refletia a luz das esferas de Shallan. O transmutador estava coberto por uma luva sem dedos que bloqueava o brilho das gemas. Luminosa, disse Shallan, levantando-se e fazendo uma mesura desajeitada. Eu não pretendia perturbá-la. Jasnah a silenciou com um aceno de mão e deu um passo para o lado. Um parchamano entrou na saleta com uma cadeira e depositou ao lado da mesa de Shallan. Jasnah sentou-se nela. Shallan tentou avaliar o humor de Jasnah, mas as emoções da mulher mais velha eram impossíveis de decifrar. Sinceramente, eu não queria perturbá-la. Eu subornei os criados para que me avisassem se você retornasse ao véu, disse Jasnah distraidamente enquanto pegava um dos livros e lia o título. Não queria ser interrompida de novo. Shallan olhou para baixo, ruborizando profundamente. Não se preocupe em pedir desculpas, disse Jasnah. Parecia cansada, mais cansada que Shallan. Ela folheou os livros. Uma boa seleção. Você escolheu bem. Não foi bem uma escolha, disse Shallan. Era o que o mercador tinha. Você pretendia estudar os livros rapidamente, suponho? Perguntou Jasnah, pensativa. Para tentar me impressionar antes que eu saísse de Kharbrandt? Shallan hesitou. Por fim, assentiu. Uma manobra inteligente. Eu deveria ter determinado uma restrição temporal para sua nova solicitação. Ela olhou para Shallan com um ar avaliativo. Você é muito determinada. Isso é bom. E eu sei por que você deseja ser minha pupila tão desesperadamente. Shallan levou um susto. Será que ela sabia? Sua casa tem muitos inimigos, prosseguiu Jasnah, e seu pai está recluso. Será difícil para você fazer um bom casamento sem uma aliança taticamente significativa. Shallan relaxou, embora tentasse não demonstrar. Deixe-me ver sua bolsa, pediu Jasnah. Shallan franziu a testa, resistindo ao impulso de fechar a bolsa. Luminosa, você se lembra do que eu disse a respeito de me repetir? Relutante, Shallan lhe entregou a bolsa, da qual Jasnah retirou todo o conteúdo: os pincéis, os lápis, as penas, o vidro de tinta, o pote de verniz, o pote de solvente, as pilhas de papel, os cadernos, os retratos. Após alinhar tudo em cima da mesa, inspecionou as bolsinhas de dinheiro, percebendo que estavam vazias. Olhou então para o recipiente de iluminação e contou as esferas, levantando uma das sobrancelhas. Em seguida, começou a examinar os desenhos de Shallan, primeiramente as folhas soltas, demorando-se no retrato de si mesma. Shallan observou o rosto da mulher. Teria gostado? Estaria surpresa? Desgostosa com o tempo que Shallan gastara desenhando marinheiros e criadas? Por fim, passou para o caderno com desenhos de plantas e animais que Shallan observara durante a viagem. Foi quando se demorou mais, lendo todas as anotações. Por que você fez esses desenhos? Perguntou Jasnah finalmente. Porque... Luminosa? Bem, porque eu quis. Ela fez uma careta. Deveria ter dito algo mais profundo? Jasnah assentiu lentamente. Depois se levantou. Tenho aposentos no conclave, cedidos a mim pelo rei. Junte suas coisas e vá para lá. Você parece exausta. Luminosa... Começou Shallan.
pondo-se de pé enquanto sentia um calafrio de empolgação lhe percorrer o corpo. Jasnah parou à porta. No primeiro encontro, achei que você fosse uma camponesa oportunista, tentando usar meu nome para obter riquezas. A senhora mudou de ideia? Não, respondeu Jasnah. Sem dúvida, isso é parte de você. Mas todos nós somos compostos de muitas partes. E é possível dizer muito sobre uma pessoa examinando o que ela leva consigo. A julgar por esse caderno, você procura se instruir por prazer e em seu tempo livre. É uma coisa encorajadora. Talvez seja o melhor argumento a seu favor. Se eu não consigo me livrar de você, então é melhor utilizá-la. Vá dormir. Amanhã começaremos cedo. Você dividirá seu tempo entre sua educação e a colaboração com os meus estudos. Dito isto, Jasnah se retirou. Shallan sentou-se de novo, pensativa, piscando de cansaço. Pegou então uma folha de papel e escreveu uma oração de agradecimento, que queimaria mais tarde. Depois, apressada, juntou seus livros e procurou um criado para buscar seu baú no prazer do vento. Fora um dia longo, muito longo, mas ela vencera. A primeira etapa fora cumprida. Sua verdadeira tarefa começaria agora. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.